Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como melhorar sua ansiedade sem remédio. Mas antes, deixa eu te explicar, deixa eu me apresentar quem eu sou. Meu nome é Vanessa Piscleves Ribas, eu sou fisioterapeuta desde 2007. E desde 2017 eu trabalho com a saúde integrativa, com várias técnicas que me auxiliam nesse tratamento da ansiedade. Aí você pode estar pensando assim, como uma fisioterapeuta está tratando ansiedade? Será que isso pode? Sim, a fisioterapia tem muitas técnicas, muito conhecimento que pode te ajudar, sim, a melhorar a sua ansiedade. Então, fica comigo e vamos conferir o que você vai aprender até o final desse vídeo. Nós vamos aprender o que realmente é a ansiedade, quais são as causas, como é que podem surgir a ansiedade. Você vai aprender um exercício mental para te instalar na realidade, para te ajudar nos momentos de ansiedade, nos momentos de crise e também para evitar que você chegue neles. Os cuidados do dia a dia, o que eu posso fazer para melhorar, né? Para melhorar essa ansiedade. Alguns suplementos que me ajudam muito, tá? E também qual é o melhor tratamento, né? Que você vai conseguir melhorar de forma eficaz e duradoura essa ansiedade. Uau, é uma aula super completa e você precisa ficar comigo até o final. Então vamos lá. Primeiro, o que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação intensa, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas, né? Pode ocorrer uma frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese, sensação de cansaço e vários outros sintomas, tá? Sentir ansiedade é normal. Só que quando a gente tem sentimentos que se tornam excessivos, obsessivos, crônicos, que acabam interferindo no nosso dia a dia, isso a gente considera como doença, tá? Alguns outros sintomas de ansiedade. Então, preocupação excessiva, como já tinha comentado, insônia, aquele medo irracional, tenho medo de tudo, medo que vai acontecer alguma coisa, às vezes eu fico com tensão muscular, né? Posso ter problemas digestivos, ataques de dúvidas, comportamentos compulsivos, tontura, sensação de desmaio, agitação de pernas e braços, né? Eu não consigo ficar parado, respiração ofegante ou falta de ar, palpitação e dores no peito, enfim, e vários outros sintomas. Já se identificou com algum desses aí? E quais são as causas da ansiedade? Elas podem ser emocionais, por traumas e situações que eu vivi, eu acabei ficando com muito medo, inseguro, né? As causas podem ser mentais, psicológicas ou programas gravados lá no meu subconsciente e podem ser físicos. Físicos? Sim. Se eu tenho uma inflamação, uma intoxicação, ele vai atrapalhar o funcionamento do meu corpo, da minha liberação hormonal, dos hormônios lá de bem-estar e pode me gerar, sim, sintomas como ansiedade. Vamos falar um pouquinho dos sintomas emocionais. Então, situações que nós vivemos desde a barriga da nossa mãe, tudo isso fica gravado nas nossas células, né? Podendo atrapalhar o funcionamento normal do meu corpo, gerando sintomas. Então, situações, traumas que eu vivi emocionais podem sim atrapalhar o funcionamento do meu organismo e me gerar sintomas como ansiedade. Existe a microfisioterapia, que é uma técnica manual que eu uso, que a gente identifica esses traumas, esses mapas, digamos assim, onde estão ali os bloqueios que não estão deixando o meu corpo funcionar como deveria, tratando assim isso para que o meu corpo volte a funcionar como deveria. Muito legal. As causas mentais. Então, o nosso subconsciente, ele é 95% da nossa mente. É ele que vai comandar como que eu vou pensar, como que eu vou agir, como é que vai ser meus comportamentos, minhas atitudes. Então, a gente sempre usa a analogia do iceberg. Aquilo que a gente vê em cima do mar, aquele gelo, é só 5% do que tem para baixo, certo? Então, a nossa mente é da mesma forma. A nossa consciência é apenas 5%. Para baixo é o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. 95% de tudo está lá. As nossas programações mentais de como eu vou agir, de como eu vou pensar, se eu vou ter mais pensamentos positivos ou negativos, tudo está gravado lá no subconsciente. E existe uma. Vou explicar primeiro como é que funciona. Então, imagina lá.
que aconteceu uma situação. Essa situação, ela vai me gerar um pensamento, certo? O pensamento ele pode ser positivo ou negativo. Esse pensamento, ele vai causar uma reação. Essa reação pode ser corporal ou comportamental. Por exemplo, eu posso ter aumento da frequência cardíaca, uma dor no peito, ou eu posso agir de uma forma. Eu posso chorar, eu posso ficar bravo, bater, enfim. O que vai determinar do meu pensamento ser mais positivo ou negativo vão ser as minhas crenças, que estão gravadas lá no subconsciente. Crenças que eu estou falando aqui não tem nada a ver com religião. Crença é tudo aquilo que o meu subconsciente entende como verdade, tá? Por trás das minhas crenças tem meus vazios emocionais e por trás dos vazios emocionais ainda tenho as minhas heranças emocionais. Tudo isso tá lá na parte de baixo do meu iceberg, no subconsciente. É tudo isso que vai determinar como é que eu vou agir, como é que eu vou pensar. Deu para entender? E aí, como é que eu posso mudar essas crenças? Existe uma técnica que se chama Psyche. É uma reprogramação mental. O que a gente faz? A gente reprograma essa mente. Eu consigo instalar programas novos lá no meu subconsciente de como é que eu gostaria que as coisas fossem ao contrário do que está sendo. Se eu consigo gravar isso lá, é muito mais fácil a minha mente começar a agir através desse programa novo que eu baixei lá. A mesma coisa que você baixa um aplicativo no celular para que ele funcione a partir disso ali. Você não tem as atualizações também que eles sempre pedem ali para você fazer? É mais ou menos isso que a gente faz no Psyche. Psyche pode ser feito online e é muito divertido, muito fácil de você conseguir gravar isso lá, como você gostaria que as coisas fossem na sua mente. Vou falar um pouquinho das causas físicas, né? Então, nós temos uma conexão direta entre o nosso cérebro e o nosso intestino através de um nervo que se chama nervo vago. Se meu intestino não está bem, se está inflamado, meu cérebro também vai estar inflamado. Então, mais de 90% de toda a minha serotonina, que é o meu hormônio do bem-estar, ela é produzida lá nos intestinos. Então, dependendo da minha alimentação, se meu intestino é muito preso, não funciona bem ou se é solto demais, a gente já sabe que tem um problema ali, a minha produção da serotonina, desse hormônio do bem-estar, não vai estar legal. Então, isso pode influenciar, sim, no meu humor também e na minha ansiedade. Vamos para a parte prática, então. Só que antes eu queria mostrar um detalhezinho aqui para você. Olha só, isso aqui é um questionário que eu passo para os meus pacientes quando a gente inicia o tratamento. Vai ficar a imagem ruim para você ver, mas eu quero só que você entenda o seguinte. Quanto mais à esquerda da sua imagem aí, menos são os sintomas. Então, aqui são vários sintomas na primeira coluna e a pessoa vai marcando se ela sente ou não. Se ela sente, praticamente não sente o sintoma na primeira coluna, se ela tem levemente na segunda, se o sintoma foi moderado, mas ela pôde suportar na terceira coluna, e se o sintoma foi muito grave, difícil de suportar na terceira coluna. Então, esse primeiro quadro aqui é a avaliação de uma paciente na primeira sessão. Então, vocês podem ver que a maioria dos sintomas dela estava de moderado a grave. Depois de 2 sessões, olha como veio para a esquerda esses sintomas dela. Praticamente muitas coisas ela nem sentia mais e ou sentiu muito leve, mas não incomodou ela, com 2 sessões. Agora, nós vamos fazer um exercício mental. Esse exercício você pode aplicar ele no seu dia a dia. O que você vai fazer? Para um segundinho e presta atenção no ambiente que você está. Em que local você está vendo esse vídeo agora? Você está no seu quarto, no seu trabalho? Aonde você está? O que você está vendo na sua frente? Tem algum objeto? Quantos objetos tem? Vai respondendo mentalmente todas as perguntas. Que cor eles são? Olha agora o que você está vendo no seu lado direito. O que tem lá? Quantos objetos? Qual é o formato? Qual é a cor? O que você está vendo agora do seu lado esquerdo? Responde para mim, que dia é hoje? Que horas são? Você pode fazer esse exercício de instalação da realidade 20, 30 segundos
umas 4, 5 vezes por dia, pelo menos. O que isso aqui vai fazer? Vai habituar o seu cérebro a ficar no presente. Uma pessoa que é muito ansiosa, ela vive no futuro, ela está sempre preocupada com o que pode acontecer, né? Ela está vivendo lá o amanhã, ela não está agora no presente. Se eu habituo o meu cérebro a viver o momento de agora, é muito mais fácil eu não entrar numa crise de ansiedade, ou se eu tiver numa crise, eu começar a fazer esse exercício e eu sair da crise. Você pode ensinar isso para alguém que esteja sempre próximo de você, porque se você não lembrar durante uma crise, essa pessoa vai te ajudar, tá? Então, o que é o básico? Descrever o que você está vendo, né? Você pode descrever a imagem que você está vendo, a roupa que você está usando. Você pode descrever, enfim, o ambiente em que você está, tá? Anota aí que esse exercício é bem legal para você fazer. E tem muito resultado. Agora, dicas de cuidados no seu dia a dia que influenciam muito na sua recuperação, na sua melhora da sua ansiedade. Primeira coisa, alimentação, né? Lembra que eu comentei sobre cérebro e intestino? Você tem que evitar alimentos que são inflamatórios. Quais são eles? Principalmente o glúten que tem nas massas, o açúcar, o leite e os derivados. Esses são os mais inflamatórios, tá? Você também vai ter que, às vezes, suplementar com alguns nutrientes, algumas vitaminas, ômega 3, esses dois, depois eu vou explicar para você como é que funciona, que alguns nutrientes que estão faltando para você. Sonos, precisa melhorar o teu sono. Evite telas antes de você dormir. Pelo menos 1 hora antes de dormir, não fique no celular, não assista nada. A luz azul que esses aparelhos emitem ativam o meu cérebro, deixando ele mais ativo. E não vai deixar eu dormir muito bem, né? Então, por mais que você pense assim, mas eu durmo bem, não descansa como deveria descansar. Então, evite essas telas, tá? Para que você tenha uma bela noite de sono. Não vá dormir muito tarde, por conta da nossa liberação hormonal. A partir das 11 horas da noite já deveríamos estar dormindo. Então, se você não dorme bem, você vai acordar mais estressado, mais irritado, você vai ativar mais a tua ansiedade. Então, privilegie o teu sono. Exercício físico a gente sabe que é muito importante por causa da liberação dos hormônios do bem-estar, melhora a minha autoestima, cuida da sua saúde mental, cuide do ambiente em que você vive, das pessoas nocivas, se afasta daquela pessoa que vive reclamando, tá? Começa a policiar que tipo de pensamentos que você tem, se você tem mais pensamentos negativos, procure mudar isso aí, cuide da sua saúde mental também. E agora eu quero comentar alguns suplementos para você que podem te ajudar na ansiedade. Antes de eu falar sobre os suplementos, eu quero que você entenda alguns conceitos. O que são neurotransmissores que eu vou falar aqui? São moléculas de transmissão química que transmitem uma informação de um neurônio para outro, tá? Hoje até existe o neurônio pré-sináptico, é o que manda a informação, para o neurônio pós-sináptico, que vai captar essa informação. Quando eu estou falando aqui de suplementação, nós estamos falando na ação justamente desses neurotransmissores aqui, tá? E existem alguns neurotransmissores que agem aqui nessa fenda sináptica. Serotonina, como eu já comentei, que é produzida no intestino, é o nosso hormônio do bem-estar, ela regula a ansiedade, a minha irritabilidade, angústia e tensão. Também temos a dopamina, que é o meu hormônio do prazer, da motivação, da recompensa, da concentração. Temos a acetilcolina, que é responsável pela memorização. A noradrenalina, que é responsável por nos dar mais energia, ela regula a minha dor física. Nós temos o glutamato, que é aquele neurotransmissor de ação excitatória. Então, o excesso de glutamato está muito ligado com a neurotoxicidade, então a intoxicação do meu cérebro, com a inflamação do meu cérebro, além de também acelerar a morte neuronal, a morte dos meus neurônios. Então, o excesso do glutamato está muito ligado com o TDAH. Então, é um hormônio que ativa muito o meu cérebro, ele liga o cérebro, então está diretamente conectado com a ansiedade, que é um estado onde eu estou mais agitado. O glutamato aqui também tem na nossa alimentação.
Então, por isso que é importante a gente cuidar. Aquele realçador de sabor, glutamato monossódico, que você vê lá nos salgadinhos, nos molhos, nos temperos que vocês compram, ativam ainda mais, aumentam ainda mais esse glutamato do meu cérebro. Então, muito cuidado com a alimentação. Quanto mais natural, melhor. E aí temos o GABA, que ele tem um efeito inibitório. Então, ele reduz esse efeito do glutamato no meu cérebro. É aquele hormônio que me acalma, tá? Primeiro que eu mais gosto, que eu amo de paixão, que eu vejo muito resultado, que eu uso, indico muito para os meus pacientes, é a rhodiola rósea, tá? Ela é capaz de normalizar as minhas funções fisiológicas. Ela melhora a depressão, a ansiedade, ela melhora o meu desempenho no trabalho. Então, se eu ando muito cansado, eu não consigo render como eu deveria render, ela é excelente para isso, porque ela diminui a fadiga, ela melhora o meu desempenho físico. Além disso, ela tem um efeito cardioprotetor, protege meu coração, auxilia na minha cognição, na minha memória, tá? E tem um estudo que comparou a rhodiola com a sertralina. A sertralina é um medicamento muito usado para tratamento da ansiedade, da depressão. E esse estudo, ele concluiu o quê? Que os efeitos da rhodiola e da sertralina são basicamente os mesmos. Só que a rhodiola, ela não tem os efeitos colaterais que a sertralina tem. A maioria dos antidepressivos, dos remédios que é usado para ansiedade, pode causar insônia, pode causar problemas gastrointestinais, vários outros sintomas. Diminuição da libido, que é bem comum os pacientes relatarem. Então, a rhodiola tem praticamente o mesmo efeito que a sertralina, porém não tem nada desses efeitos colaterais. Por isso que a gente sempre é bom optar por situações, por suplementos mais naturais. A ashwagandha também, ela normaliza, estabiliza os meus processos funcionais fisiológicos. Ajuda também na depressão. Ele é ansiolítico, então me ajuda a dormir melhor. Ele protege os meus neurônios. Ele tem ação anti-inflamatória. Também é interessante que lembra que eu falei que um cérebro inflamado vai ser mais ansioso, mais depressivo. Então ele ajuda a diminuir essa inflamação. Tem uma ação também antitumoral, analgésica, ela é antipirética, ou seja, ela pode diminuir a temperatura, febre, né, quando eu tenho febre. Ela é imunoestimulante, estimula a minha imunidade. Reduz o meu desejo por comida. Então, muitos pacientes relatam aí que comem demais quando estão ansiosos, então a ashwagandha pode ajudar muito isso aí. Modula o meu cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é um hormônio do estresse, tá? Então, se eu tenho um cortisol muito elevado, eu não consigo relaxar, eu estou sempre estressado, né? E a ashwagandha, ela pode diminuir o meu cortisol em até 30%. E também ela estimula a minha produção da serotonina, que é a produção do meu hormônio do bem-estar. Outro que eu gosto muito é o ômega 3, que ele diminui a minha inflamação, tá? Então, a diminuição da ômega 3, ela está diretamente relacionada com as doenças cerebrais, tanto a questão de depressão, ansiedade, como também Parkinson, Alzheimer, demência, né? A gente precisa consumir ômega 3. O ômega 3 é o que vai resolver as minhas inflamações. Se eu não tenho ômega 3, eu não consigo resolver a inflamação. Passamos aí por um período, né, Covid, muitos pacientes ainda têm sintomas pós-Covid. Por quê? Porque o Covid, ele deixa um rastro de inflamação. Então, se eu não tenho ômega 3, eu posso também apresentar esses sintomas muito recorrentes. Por exemplo, eu quando tive, eu estava com sintomas de depressão, porque o Covid inflamou meu cérebro, tá? E aí eu fiz toda essa suplementação para ajudar o meu organismo aí a se recuperar. O ômega 3 também melhora a comunicação entre os neurônios e ele protege também o meu cérebro. Estudos também mostraram que pacientes que têm resistência à fluoxetina, que não conseguem melhorar com a fluoxetina e caparoxetina, se beneficia muito com o ômega 3. Só que aqui tem um detalhe, o ômega 3 a gente tem que cuidar muito com o tipo do ômega 3 que você compra. Tem que ter o selo de qualidade, tem que ter, por exemplo, o iFOS ou o MEG3, tá? Que me garante que eles não têm metais pesados que vão me intoxicar ainda mais.
O pote dele não pode, eu não posso ver a cápsula lá dentro, ele tem que ser opaco, ele tem que ser bem escuro, eu não posso deixar passar a luz ali, porque ele acaba oxidando o meu ômega 3, tá? A quantidade ideal, o mínimo, na verdade, que você deve consumir de DHA e EPA, que são o ômega 3, que você encontra nas tabelinhas lá atrás do potinho, ela tem que ser pelo menos 1.200 miligramas por dia. Então, tem que somar a quantidade de cápsulas com a quantidade de ômega 3 que você tem ali naquela tabelinha, para ver quantas cápsulas você tem que tomar por dia. Tem que somar pelo menos 1.200 miligramas, tá certo? A passiflora é bem conhecido, né? Ele é um ansiolítico, então me ajuda a dormir, por isso que eu tenho que tomar ele mais à noite. Ele me reduz os níveis de estresse, aumenta a minha motivação para agir e também pode ter efeitos positivos sobre a memória. A cúrcuma, ele é um potente anti-inflamatório, então, e vai me ajudar também a reduzir uma enzima que vai corroer, digamos assim, que vai degradar a minha serotonina, que é o meu hormônio do bem-estar. Então, além, às vezes, da gente não estar produzindo, eu tenho um monte de enzima que está comendo, digamos assim, a minha serotonina lá no meu cérebro, não está deixando ela agir. A cúrcuma me ajuda muito a reduzir essa enzima, tá? E ela tem um potencial também ansiolítico, me ajuda muito no sono. Outro estudo comparou também o uso da cúrcuma, que é retirada do açafrão, só que ela é um componente específico anti-inflamatório lá que tem no açafrão, com a fluoxetina. Mesma coisa, os efeitos são praticamente os mesmos, só que também não tem os efeitos colaterais que a fluoxetina tem. Outro suplemento que eu adoro, que eu indico muito, eu uso para me ajudar a relaxar, a dormir melhor, é o magnésio, tá? O magnésio, ele é um mineral que ele participa de várias vias na minha regulação do humor. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no meu corpo. Então, a gente precisa suplementar magnésio. Da mesma forma que eu não consigo ômega 3 suficiente, magnésio eu também não consigo o suficiente pela alimentação, porque o solo do Brasil é muito pobre em magnésio. Então, são duas coisas que eu preciso sempre estar suplementando. E a sua deficiência tem sido muito relacionada com sintomas de ansiedade e depressão, tá? O que o magnésio faz? Ele vai regular o que nós chamamos de eixo HPA. Nós temos um eixo que regula alguns órgãos do nosso corpo, que mexe com alguns hormônios. Então, o que basicamente ele faz? Ele vai agir nesse eixo e vai diminuir o meu cortisol, que é o meu hormônio do bem-estar, né? O meu hormônio do estresse, desculpa. Então, o cortisol é o hormônio do estresse, então ele vai me ajudar a diminuir esse hormônio, tá? E ele diminui também a minha excitabilidade do cérebro. Então, uma pessoa ansiosa, o cérebro está muito excitado, muito agitado. Então, como ele libera a GABA, que é aquele meu hormônio que inibe essa excitação, que deixa eu mais calmo, então ele me ajuda nesse sintoma. Então, por isso que ele é muito indicado para quem tem ansiedade. E como que eu posso melhorar, então, a minha ansiedade de forma eficaz e duradoura? Passou dois. Aqui. Esse é um outro questionário que eu também passo para os meus pacientes. Então, lembra que eu comentei que a gente não tem como separar a ansiedade de uma inflamação e de uma intoxicação? Está muito correlacionado. Hoje já tem muitos estudos falando que toda pessoa que tem ansiedade e depressão é inflamada. E aí eu consigo constatar aqui nesse questionamento de rastreamento metabólico. Então, são alguns questionamentos que a gente faz. Também avalia o corpo todo. A pessoa dá algumas notas conforme a intensidade do sintoma que ela tem, a frequência. E a gente tem a soma total ali. Essa paciente, ela iniciou o tratamento com uma pontuação de 137. O que seria o normal? Normal seria até 20 pontos. Dizer que eu tô bem, que eu não tô inflamado, que tá tudo bem. A inflamação, para eu dizer assim, pessoa, não, eu tô só inflamado, é de 20 a 40, mais ou menos. De 40 a 80 já quer dizer que eu tô inflamada e tô intoxicada. Acima de 80, eu já tô muito sensível. O meu corpo tá tão inflamado, tão intoxicado, que muitas vezes ele não reage aos tratamentos. Ele não reage aos medicamentos.
Então, acontece o quê? A pessoa começa a tomar o medicamento e não vê melhora significativa, parece que, né, não acontece nada. Então, no caso dessa paciente, que ela estava muito, muito sensibilizada, até ela veio me procurar justamente por conta disso, que ela não estava vendo resultado em outros tratamentos, e ela veio buscar esse tratamento mais completo que eu faço. Depois das sessões, a gente fez a avaliação, né, fez a desinflamação dela, e o que ela fez? Respondeu de novo o questionário, e a pontuação dela estava em 37, certo? Estava um pouquinho inflamado ainda, mas a questão dos sintomas dela melhorou muito, muito mesmo, tá? Aqui é a mesma paciente, né? Então, os sintomas vocês podem avaliar aqui como estava nas duas últimas colunas, de moderado a grave, basicamente todos, e depois de 2 sessões já foi deslocado todo o sintoma dela praticamente para leve e que ela quase nunca teve mais o sintoma, certo? Uma outra paciente aqui, que ela totalizou um ponto de 46, então ela tinha uma inflamação e uma intoxicação. Depois do tratamento, 11 pontos dos sintomas dela. Então, normalizou. Estava praticamente zerada, dá para dizer assim. Como que isso é possível, Vanessa? Como é que você consegue fazer isso com 2, 3 sessões? Através de técnicas que tratam a raiz do problema. E de um tratamento integrativo, que a gente trata o físico, o mental e o emocional. Hoje, a medicina está muito baseada em tratar sintomas. O medicamento, ele trata sintomas, não trata a causa do problema. Não adianta eu estar tentando mascarar um sintoma se eu não tratar a causa. Não adianta eu só buscar a causa física se eu não tratar a parte mental e emocional. Ou não adianta eu só estar tentando tratar as emoções se eu não tratar o meu corpo físico, que está desregulado e não está produzindo meus hormônios. Então, esse tratamento integrativo, que eu trato físico, mental e emocional, é que me faz eu ter todo esse resultado. Tá? Como é que é o meu protocolo? As pessoas que conseguem vir no meu consultório, aqui em Cruz Machado ou em União da Vitória, a gente usa a técnica da microfisioterapia, que é onde eu vou buscar os traumas gravados no corpo, porque a microfisioterapia é uma técnica manual, tem que tocar a pessoa. Porém, se a pessoa não consegue vir, a gente também pode fazer esse tratamento de forma online, que é muito interessante, com tudo isso aqui restante. Eu só não consigo fazer a microfisioterapia. Mas a gente faz Psyche, que é aquela reprogramação da minha mente. Eu baixo os aplicativos novos no meu cérebro, eu consigo mudar as minhas percepções, eu consigo mudar os meus comportamentos conforme esses programas novos que eu instalo no cérebro. A gente faz toda a orientação da desintoxicação com suplementação, cuidado da alimentação, né? Já coloquei aqui a questão da suplementação, né, para desintoxicar, desinflamar o meu cérebro, para otimizar a função do meu corpo com alguns nutrientes, orientação sobre alimentação, né, e depende de cada necessidade individual. Eu não estou conseguindo dormir bem, então a gente vai tentar ajustar o teu sono, técnicas para melhorar as crises, se eu tenho dor de cabeça, tudo avaliado individualmente. E aqui eu quero mostrar só alguns depoimentos de algumas pacientes. Então, aqui a Maria Gabriele, ela contou o seguinte: eu estava passando por várias dificuldades, como problemas com ansiedade, estresse, entre outros. Isso atrapalhava o meu desenvolvimento no dia a dia. Procurei por vários tratamentos que não resolveram os mesmos, até ficar sabendo da Vanessa, da microfisioterapia, ela é aqui da minha cidade. Busquei mais informações sobre essa terapia e resolvi fazer. Eu achei sensacional. Confesso que ao longo do tratamento passei por inúmeras mudanças, desde novas atitudes, humor, eu ganhei a facilidade para resolver questões que me prendiam e que me traziam inúmeros pontos negativos e me impediam de viver. A Beatriz também assim me falou: sua ajuda e o seu tratamento foram essenciais para minha melhora. Quanto para minha autoestima, quanto para minhas dores, insônia e muito mais. Seu tratamento é maravilhoso, só a pessoa fazendo para entender o quanto ele é mágico e bom e traz resultados. Gratidão. Então, só alguns depoimentos rápidos aí para vocês verem o quanto esses tratamentos integrativos podem auxiliar na recuperação e na ajuda de vocês.
Se você tem alguma dúvida, coloca aí o QR Code, já copia no seu celular, coloca a câmera aí, já entra em contato comigo, para você entender um pouquinho mais, para você agendar a sua sessão. O que é importante você entender? Por que eu devo tratar agora a minha ansiedade? Quanto mais você deixar a tua ansiedade, quanto mais você procrastinar, achar, amanhã eu melhoro, depois de amanhã eu vejo, a nossa vida é como, imagina como se fosse um copinho, certo? Tudo que vai acontecendo vai enchendo esse copinho. Quanto mais eu deixo de lado, eu não olho para isso aqui, esse copinho vai enchendo, vai chegar uma hora que isso aqui vai transbordar. A hora que transbordar, vai ser cada vez pior. Podem aparecer outros sintomas, outros problemas. Quanto mais eu deixo de olhar aquilo que me incomoda, aquilo pode inflamar, aquilo pode infeccionar e piorar. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. Eu não posso deixar para depois. Então, quanto mais você deixar de olhar para a tua ansiedade, buscar melhorar ela, tratar da forma certa, mais ela pode te incomodar no futuro. Isso vira uma bola de neve. Então, por isso que é tão importante você começar agora o seu tratamento. Então, entre em contato comigo pelo WhatsApp agora e agende a sua sessão ou tire as suas dúvidas.